Saudações, amados irmãos e ouvintes. É pela graça de Deus que entramos com mais um programa, A Doutrina de Cristo. Estamos anunciando a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, chamando os eleitos de Deus para se prepararem para o grande momento do arrebatamento. Avise a seus amigos, parentes, seus vizinhos, que o programa Doutrina de Cristo está no ar. Vamos estudar juntos a Palavra de Deus. Em espírito, na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Glória a Deus. Muito bonito esse corinho, né? Eu já ouvi ele ser cantado algumas vezes, mas eu nunca me atrevi a cantar. Quem nasce para uma coisa não adianta querer fazer outra, né? Não adianta querer fazer outra. Bom, que o Senhor Jesus abençoe a cada um de nós mais uma vez. Nós estamos, durante esses 2 últimos meses, levando adiante uma série de mensagens sobre a doutrina de Cristo, onde temos mostrado mais precisamente dentro das Escrituras a respeito da manifestação de Deus em Cristo e de como Jesus é um com o seu Pai, onde o irmão Branham diz que ele é um com o seu Pai porque o Pai estava habitando dentro dele. Porém, claro, em uma série como esta nós tratamos de vários assuntos, e foi assim que nos 2 últimos cultos nós falamos sobre aproximação, e no último falamos sobre aproximação que traz um bom relacionamento, né? Um bom relacionamento. Você já passou por alguma pessoa e desejou não ter a encontrado naquele dia? Você já caminhou pelas ruas da cidade quando vê um determinado indivíduo, né, uma determinada pessoa? Você prefere ir para o outro lado da rua para não passar por aquela pessoa? Você já esteve com alguém alguns minutos que pareciam uma eternidade, de tanto desejo que você tinha de se livrar daquela presença? Isso acontece, não é? Isso acontece. Do mesmo jeito, é aquela pessoa que você faria qualquer coisa para encontrá-lo, encontrá-la uma vez mais. Tem aquele tipo de casa, aquele tipo de lar que você gosta de ir, porque você se sente à vontade. O povo é acolhedor, o povo é um povo harmonioso, você se sente bem naquela atmosfera, o ambiente te acolhe, você se sente querido ali. Isto são atmosferas que são criadas, não é a casa, não é o lugar, é as pessoas que ali estão, que faz esta atmosfera ali. E é nisto que está toda a diferença. E é nessa diferença que você conhece quem serve a Deus e quem não serve. Porque não tem como uma pessoa servir a Deus com alegria, porque tem muita gente que serve reclamando, né? Oh, a cruz é pesada, é tanto problema na minha vida, é aquela coisa. Enquanto tem um que só fala em bênção, é bênção para cá, bênção para lá, bênção para lá, e isso se torna até um costume denominacional. Por outro lado, tem aqueles que nunca têm uma bênção para contar. Oh, meu Deus, não é possível. Nem ter visto o sol nascer uma vez mais, isso não é uma bênção na sua vida? É em respirar e dizer estou vivo, isso não é uma bênção, não é um privilégio? Mas tem pessoas que servem a Deus reclamando, porque é muito pesado servir a Deus. Não sei que disparidade é esta, uma vez que Jesus disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, não é? E a Bíblia diz: servir ao Senhor com alegria. Veja, servir a Ele com alegria. Mas eu estou pregando antes de ler a Bíblia. Fiquem de pé, porque senão eu vou continuar assim mesmo, né? Começa a falar e pronto. Vamos ler aqui em Malaquias capítulo 3, versículo 16. Malaquias capítulo 3, versículo 16, apenas para
termos uma leitura inicial da Escritura, de pé em reverência à palavra do Senhor. Está escrito assim na palavra de Deus: então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro. O que podemos ver aqui? Os que temem ao Senhor se comunicam. Os que temem ao Senhor conversam entre si, né? Tem comunicação entre si. Fala da palavra de Deus. Fala das coisas que são boas. E procura falar do que é bom. E quando fala da outra pessoa, procura falar aquilo que é bom e agradável. Não apenas não falar mal das pessoas ou desenterrar passado ou coisa desse tipo. Mas aqui temos pessoas que, nessa leitura, que temem ao Senhor e frequentemente estão falando um ao outro. E estas pessoas é dito que o Senhor atenta a isto. O Senhor os ouve. Então, por estas pessoas falarem e serem ouvidas por Deus, porque estão falando aquilo que é a palavra de Deus, Deus não ouve outra coisa a não ser a palavra dele. Por isso que aquilo que você pede, ele ouve se for segundo a vontade dele. Então um memorial é escrito diante dele, para os que temeram o Senhor e para os que se lembrarem do seu nome. Tudo isso se trata de atmosfera, de uma aproximação, que esta forma de se aproximar com uma boa atmosfera gera relacionamento. Se trata de relacionamento de família, porque temos aí Deus, o grande Pai, com uma vasta família de irmãos, da qual Jesus é o primogênito. Não é assim que está nas Escrituras? Da qual Jesus é o primogênito. Vocês podem se assentar? Vocês podem se assentar? E o versículo 17 diz: e eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença. É só você olhar. Você tem percepção espiritual, um pouco de discernimento do Espírito, é só você voltar. É só você alçar sua vista e ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Esta é a verdade. Pois bem, no último culto, nós concluímos com aquela leitura do livro de 2 Reis, do livro de 2 Reis, quando aquela mulher, ela teve uma forma tão boa de se aproximar do profeta de Deus. Eu estou lembrando disso agora, porque a leitura das Escrituras tem que nos chamar a atenção, não é? Ela observou a forma que aquele homem se comportava, e sempre que ele visitava aquela cidade, passava por ali, às vezes visitava as pessoas, e aquela mulher falou com seu esposo: sabe, aquele homem, ele é um homem temente ao Senhor, ele é um homem de Deus, então vamos ter ele mais próximo de nós. Essas pessoas que têm essa boa atmosfera, nós queremos ter elas próximas de nós, nós queremos ter contato, queremos estar nesta presença. Isso nos faz bem, isso nos ajuda, porque uma pessoa que só fala desvantagem, uma pessoa que só está para baixo, uma pessoa que só anda contando miséria, uma pessoa que é maldizente, vai te acrescentar o quê? Vai te acrescentar em quê na vida? Você tem que procurar melhorar, você tem que procurar pessoas que te inspirem, que te erga a cabeça, que te ajudem a seguir adiante. Você não precisa de alguém que diz: meu Deus, vamos morrer nessa luta e nós não vai conseguir sair daqui. Tem pessoas que é assim, né? E essa batalha nós não vence, e esta guerra já está perdida. Pelo amor de Deus, mesmo que essa pessoa se esconde, as balas do inimigo a alcançam, meio atravessado. Você no momento de luta, você precisa de companheiros corajosos que dizem: vamos seguir adiante. Se você cair, eu te ajudo a levantar, eu te carrego nas costas se for preciso. Está ferido? Não vou dar tiro de misericórdia, não. O que mais você encontra acontecendo por aí são tiros chamados, entre aspas, tiro de misericórdia. Vê outro morrendo, vê outro em problema, vê outro em dificuldade, e aquela pessoa acaba de matar, aquilo acaba de enterrar. Não ajuda a sair do buraco. O que mais você encontra são irmãos jogando terra em cima dos outros irmãos, é ministro fazendo a mesma coisa com o povo, com as pessoas, e assim sucessivamente. O que nós precisamos é de pessoas que, quando alguém se fere, joga nas costas e atravessa a linha adversária, inimiga,
e leva para um lugar seguro para curar as feridas. Eu li a história, era um livro que o meu irmão que já partiu, ele mandou para mim, ou deixou para mim, quando esteve na nossa terrinha lá, intitulado Nada de Novo no Front. Acho que é front, que chamam, na linha de batalha. É isso mesmo, front. Contava a história da Primeira Guerra Mundial. E tinha ali 2 companheiros, e quando um deles se feriu, o outro jogou nas costas, em busca de médico, né? E caminhou com ele praticamente a noite inteira com ele nas costas. Mas quando chegou no destino, colocou o camarada no chão e ele estava morto. Uma bala o acertou enquanto ele estava com ele nas costas. Ele já estava ferido e mesmo assim foi acertado outra vez. E ele tinha caminhado a noite inteira procurando ajuda, achando que o rapaz estava desmaiado, sendo que já estava morto. Veja que, amigo, morreu nos braços do outro. É disso que nós precisamos, de pessoas assim, que esteja disposto a se sacrificar por outra pessoa, não é? Bem, ok. O que aconteceu com aquela mulher foi que ela percebeu, ela notando aquela unção que estava sobre o homem de Deus, ela quis isto mais próximo dela. E o que ela disse para o seu esposo? Vamos fazer um lugarzinho aqui reservado, um quartinho, para que o homem de Deus, quando passar por aqui, ele possa descansar. E fez tudo direitinho, colocou a mesa, uma cadeira, colocou uma lamparina, tudo certinho ali. E você sabe que ela foi abençoada com a dádiva de um filho, ela não podia ter filho, já estava com uma certa idade, e aquela coisa toda. E quando aquele filho morreu, quando aquela criança morreu, aquela mulher não reclamou a Deus, aquela mulher não se descabelou, aquela mulher não, vamos dizer assim, não teve nenhuma revolta para com Deus, ela nem sequer reclamou, choramingou para o seu esposo. Ela pegou o filho morto, colocou no quartinho do homem de Deus e pediu para seu marido, olha, manda arrumar aí o jumento, alguma coisa, um animal aí com algum servo, que eu quero ir ao encontro do homem de Deus. Mas o que acontece? O que está acontecendo? Ele disse, está tudo bem. Está tudo bem. Veja que atmosfera gostosa. Está tudo bem. Não pegou se lamentar. Às vezes com dor de cabeça a gente já reclama para tudo quanto é gente, para tudo quanto é mundo, não é? Qualquer doença que temos é motivo de escancarar para tudo quanto é lugar que não estamos bem, aquela coisa toda. E é tudo que o diabo quer, nos ver derrotado. É nos ver reclamando da situação. Ninguém pode. O que vamos fazer? Você não vai poder dar jeito, eu não vou poder dar jeito a você, e termos pena um do outro, ter dó, isso não vai resolver, vamos ficar todo mundo contristado. Ora, então o que aconteceu? Aquela mulher foi até o homem de Deus, e quando foi perguntado a ela, está tudo bem contigo, com teu marido e com teu filho? Ela disse, tudo está bem. Vê? Está tudo bem. O que acontece? Se você observar, esta mulher teve uma atitude correta para com Deus. Nós falamos tanto desta mulher lá do livro de Reis, como falamos da outra mulher, creio que aquela mulher, a samaritana, a sunamita, que foi atrás de Jesus, atrás de ser curada. E Jesus a tratou mal, Jesus destratou aquela mulher. Jesus não foi educado com ela, chamou ela de cachorrinho. Não é lícito tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. E a atitude daquela mulher não foi empinar seu nariz e sair dali reclamando, chamando ele de idiota ou de grosseiro. Que homem mais grosseiro, que homem mais sem educação. Não. Ela simplesmente disse, Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que cai na mesa do dono. Não importa se eu não sou uma judia. Eu sei que eu não sou uma judia. Eu sei que eu não sou da descendência a qual tu tens uma missão com eles a cumprir, que era o povo de Israel. Ele disse, eu fui enviado às ovelhas perdidas, né? Ele veio para a casa de Israel e enviou os primeiros discípulos apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele disse, não entreis nas aldeias dos gentios, nem nas dos samaritanos, e somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então era um período de tempo onde Jesus estava tratando com este povo. E veio esta mulher, que não era dessa descendência, atrás de uma bênção para sua filha, que estava endemoniada. Jesus disse, eu não posso fazer isto, não vou fazer isto. E esta mulher começou a gritar atrás de Jesus. E os discípulos disseram, olha, pede para ela se calar, porque está se tornando constrangedor. Esta mulher implorando por uma bênção. Então Jesus deixou ela chegar e disse, olha, eu não vou pegar o pão dos filhos, aquilo que é para os filhos de Israel, e lançar para cachorrinhos, para cachorro. Ela disse, Senhor, eu sei que eu sou isto. Está tudo bem. O que o Senhor disser que eu sou, eu sou. Ora, se Deus diz que eu não presto, eu vou dizer para Deus que eu presto? Não. É como o irmão Brando disse, eu amo tanto ao Senhor, que se Ele me mandar para o inferno, eu irei amando a Ele. Veja,
Se ele me mandar para o inferno, eu irei amando. Eu não tenho que reclamar dele, eu reconheço a sua soberania. Então, quando ela agiu dessa forma, dizendo, eu sei que eu sou cachorrinha, em outras palavras, vocês conhecem como está nas Escrituras, estou apenas comentando, né? Eu sei que eu não sou da descendência de Israel, que eu sou uma gentil, uma pecadora, uma pagã, mas se eu sou uma cachorrinha, e que tal quando os cachorrinhos estão apenas abanando a cauda debaixo da mesa, esperando cair umas migalhazinhas, né? Para lamber o chão. É isso que eu sou, estou aqui atrás de uma migalha. Não quero nem a comida, eu quero um restinho aí que cai, uma sobra, um sobejo que caia. E essa atitude que ela teve atraiu a atenção de Deus para ela, atraiu a atenção de Jesus para ela, e ela recebeu a sua bênção. Jesus disse, seja conforme a tua fé. Então você observa que quando esta mulher teve esta atitude, quando aquela mulher lá do Antigo Testamento teve também aquela atitude de mesmo naquela situação, quando perdeu o seu único filho, ela disse, está tudo bem, o que aconteceu? Ela criou aquele clima de expectativa boa, e este clima de uma boa atmosfera, isto atrai a bênção de Deus para as nossas vidas. Você conhece a ordem da igreja, aqueles que já leram, e os que não leram, eu vou imprimir e colocar na mão de vocês. Onde o irmão Brandon diz que se você não manter a ordem do culto, a decência do culto, a boa atmosfera nesse momento de adoração, o Espírito Santo se sai. Agora, o que adianta para nós um culto sem a presença do Espírito Santo? É melhor não cultuar, estaremos cultuando em vão, vê? Então veja, deixe-me ler para vocês algumas citações de irmão Brandon a respeito desse tipo de atitude que devemos tomar. No sermão A Porta do Coração, ele disse, é a sua aproximação a um dom. Quantos sabem disso? Se você se aproximar disso com reverência, você recebe o que pede. Se você não fizer, você não recebe. Ela estava se aproximando de um dom, então ela se aproximou da forma correta, com respeito, não é? No sermão Respeito, o irmão Brandon fala muito sobre esse tipo de coisa. Também no sermão A Ele Ouvir, o irmão Brandon disse, é a sua aproximação para qualquer coisa. É o que conta, a forma como você se aproxima. O rapaz lá, o primo lá, se aproximou, acho de uma forma bem ruim, daqueles camaradas, né? Estava fazendo barulho, com o som ligado, até tarde da noite, do jeito que essa meninada faz aí. E ele já não estava bom da cabeça, já estava com as 4 no quengue, como diz, e foi lá para brigar, para mandar baixar o som. Resultado, morreu, foi metralhado. Depende da aproximação. Ele foi, quem sabe, destratar o outro, com palavrão e tudo, e aquela coisa toda. Depende de como você se aproximar. Alguém se aproxima de uma certa pessoa e sai dali dizendo, é a pior pessoa do mundo. Outro se aproxima e diz, eu não entendo, para mim foi a melhor pessoa com quem eu já conversei. Depende da aproximação. Porque às vezes o problema não está na outra pessoa, pode estar em você, não é? Pode estar em você. Em que atmosfera você está? Bem, no sermão Provando a Sua Palavra, disse William Branham, é a sua aproximação, é a sua atitude que conta. Então nem é a minha em relação a você, é a sua, quando você vem até mim. Não é a forma como você me trata, é como eu te trato. Eu disse no outro culto, falando a respeito desse tipo de coisa, que às vezes não é o mal que a pessoa tenta nos fazer, é como nós agimos em relação a este mal. Que se eu sei que alguém me rogou uma praga, se eu sei que alguém me lançou a maldição, a única forma de eu quebrar esta barreira, a única forma de eu não ser atingido por isto, é eu retribuir isto com amor para com aquela pessoa. Porque se eu agir com ódio para com aquela pessoa, simplesmente eu abri a porta para que a maldição realmente me atingisse a vida. Que são palavras, e palavras são sementes, que são semeadas. E se a semente é semeada de acordo com o terreno, se for uma terra boa, ela vai produzir. E se for uma semente de ódio e encontra um terreno odiento em mim, é claro que isto vai dar seu determinado fruto. É só esperar o tempo próprio, que pode ser no momento ou não. Por isso que quando estamos colhendo algumas coisas, nós nunca sabemos o porquê. Porque está acontecendo isso, porque me aconteceu aquilo, é colheita. Mas quando foi que eu semeei? Depende da semente que você semeou. Batata é 3 meses, né, meu Manuel? Quem já trabalhou na lavoura? Batata é 3 meses e pouco. Colocou a rama de batata, 3 meses você já pode estar colhendo. Mandioca é de 7, 8 meses para frente. Boa menos é 1 ano. Depende do tipo de colheita que você está semeando, o tipo de semente que você está semeando, né?
Então aqui diz o profeta, a sua atitude é o que conta. E é assim que esta noite, queridos amigos, é necessário atitude. Nós estamos e cremos que estamos na presença de Jesus Cristo, mas é a sua atitude que traz os resultados. Você reclama que Jesus não abençoou. Eu estava ouvindo a oração do irmão Rubio no início, né? No início do culto, enquanto eu estava me aprontando para descer, onde ele dizia, mesmo que não recebermos o milagre, mas nós continuamos crendo que tu és um Deus que opera milagre. Foi assim? Eu presto atenção, viu? Eu não estava aqui, eu estava trocando de roupa ainda, mas eu estava ouvindo a oração do começo. Mesmo que o Senhor não nos dê o milagre, mas nós cremos que tu continuas a operar milagre, tu és o Deus dos milagres. Então veja, depende da nossa atitude diante da presença de Deus. Porque o mesmo Deus que através de seu Filho Jesus Cristo curou enfermos, expulsou demônios, fez todos aqueles sinais e maravilhas, mas teve aqueles que passou diante deles e não sentiu nada, e viu nele um homem comum, inclusive digno de morte, digno de ser surrado, de ser tirado as vestes, colocado nu, despido diante de todos, o pior tipo de morte vergonhosa, entende? No entanto, outros passavam pelos discípulos, aliás, os discípulos passavam por eles, apenas a sombra deles já curava eles. Mas outros ali, vocês sabem o tipo de pessoas que eram. A atitude desta pessoa. Então, algumas pessoas estão na presença de Deus e recebem a bênção, e outros saem do mesmo jeito, ou saem pior do que antes. O irmão Brando disse que é o tipo de atitude que você tem diante do dom divino. Ele disse, é a sua atitude que traz os resultados. A mecânica está aqui, e assim é a dinâmica. Se você puder simplesmente começar, Deus fará o resto. Amém. Bem, se isto é tão essencial, com o nosso companheirismo celestial, temos que ter uma boa atitude diante da presença divina para poder atrair resultados bons para as nossas vidas, quanto mais com o nosso companheirismo terreno. Se diante de Deus temos que ter boas atitudes para atrair o que é bom da parte de Deus para nós, ou sairemos vazios, a mesma coisa é no nosso relacionamento com as pessoas, com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Depende da sua atitude diante de cada fato, diante de cada situação, diante de cada pessoa, diante de cada crítica, diante da perseguição, diante do falatório, diante do fuxico. Como você vai agir? Como é a sua atitude? Dependendo da sua atuação é que vai vir os resultados. Não é tanto que a outra pessoa fez, mas como você vai retribuir aquilo, como você vai agir diante daquilo. No sermão sinal, parágrafo 49, aliás, página 49, parágrafo 5. Lembrando que isto são, pelo menos esses que eu estou citando aqui, esses que eu estou citando, são parágrafos do texto original em inglês. Quando vem para o português, muda, né? Se você procurar, vai estar no parágrafo diferente. Mas o profeta disse, aplique-o e crie aquela atmosfera ao redor que os lance dentro dela. Aplique-o, ele está falando do sinal. E você sabe que o sinal é o Espírito Santo, correto? O sinal é o Espírito Santo. Então ele está dizendo, aplique o Espírito Santo e crie uma atmosfera ao seu redor, a ponto de atrair os outros para dentro desta atmosfera. Mas se eu estou entendendo bem o seu linguajar, ele está me dizendo que eu só poderei criar essa boa atmosfera se eu aplicar o Espírito Santo. Se eu aplicar o sinal. Se eu der lugar ao Espírito Santo. Se você tem o sinal, você cria uma atmosfera em torno de você. Um poder que quando você caminha, as pessoas reconhecem que você é um cristão. Veja, as pessoas reconhecem que você é um cristão. Por causa de quê? Do sinal que está em você, o Espírito Santo em você. Agora, claro, eu estou na metade de um parágrafo aqui e eu poderia apenas continuar lendo. Mas vamos parar, deixe-me anotar aqui para não perder onde eu estou. Mas vamos pensar uma coisa. Imagine você com a palavra em si, vivendo a palavra, você se torna carta lida, não é?
lida por todos os homens, como diz Paulo. Então você começa a caminhar nesta sua vida. Seja, esta caminhada pode ser literal, caminhando pelas ruas, ou pode ser apenas o teu viver, teu dia a dia, não importa se é no trabalho, escola, ou seja onde for. Então, claro, você será uma atração, porque você é diferente de tudo e de todos. Tuas vestes é diferente, teu comportamento é diferente. Então, aqui vai ter aquelas pessoas, você não pode se enganar disso. Vai ter aquelas pessoas que vão te ver à distância e vão dizer assim, aquele homem é crente, aquela mulher é uma cristã, aquela pessoa é um cristão. Veja, e alguns que não estão vivendo corretamente, se vestindo corretamente, atuando corretamente, vão procurar se consertar, vão ficar envergonhados até de saudar você, vê? Procurarão viver como você, procurarão imitar você, porque viu em você um semblante bonito, mesmo não estando na moda, viu em você uma atmosfera celestial. Vai ter aqueles que estão precisando de uma palavra, então procurarão esta palavra de você, mas você nunca deve se esquecer do diabo, Satanás, desses demônios que estão por aí nessas pessoas, e dirão assim, ele é crente, ela é crente, então aqui está um de quem eu possa me aproveitar. Viu? Já chega para você dizendo, a paz do Senhor, sabe, eu estou com um problema, minha filha está não sei o que no hospital. Dê as costas. Essa pessoa quer te roubar. E não venha me dizer que eu não conheço a escritura que diz, dá quem te pede, se alguém pede isso, faz aquilo, eu conheço. Mas eu quero falar de uma outra realidade aqui. Tirou o dinheiro do bolso para pagar seu lanche e alguém se aproxima para pedir? Faça logo uma careta para esse camarada, ele quer te roubar. Só pediu porque viu você com dinheiro. Quer saber em que bolso você vai colocar depois. Mas, você sabe, eles têm essa ideia de que crente é besta, é idiota. Então acho que pode se aproveitar de você. E estou aqui para dizer para vocês que você é crente porque você não é bobo, porque você não é idiota. Jesus já nos advertiu, dizendo que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Então, se Jesus já disse isso, eu vou ficar como? Vou ficar esperto. Que eu já sei que esses camaradas têm mais astúcia do que eu. Então, eu já sei por onde eles vêm, eu vou procurar dizer, vem cá, camarada, eu já estou sabendo, eu tenho uma palavra, a palavra de Deus que me diz como eu devo agir nessa situação. É desse jeito. Quantas vezes os camaradas não vêm aqui me chamar 2 horas da manhã, atrás de dinheiro, para dizer que a mãe estava não sei aonde, que o pai estava hospitalizado, não sei das quantas, e eu dei o dinheirinho aqui, depois a semana veio de novo, dei de novo. Outra hora eu expulso ele de que negócio é esse, rapaz? Tua mãe nunca morre não, que negócio é esse? Some da minha porta, rapaz. Agora não sei quem diga esses camaradas que a pessoa é crente. É os vizinhos mesmo. Os vizinhos, ali tem uma igreja ali, corre para lá. Sim, tem uma igreja, mas não é de gente idiota, não, é de gente experiente. Somos crentes porque somos inteligentes. Não vem não, Satanás, não vem não. Não vem não. Quantas, vocês sabem, eu não vou citar nomes aqui, mas vocês sabem que já passamos com determinados indivíduos que se aproximaram de nós apenas para sugar. E você sabe que para esse tipo de gente não tem jeito. Você diz, tem jeito, para tudo tem jeito? Como? Não há jeito para a descendência da serpente. Não há jeito, não adianta. Você pode fazer o que for. Eles caminharão com você muito tempo. Eles vão até a ceia, inclusive. Vão até a ceia. Judas não foi? Não é? Eles só não podem mudar pelo Espírito Santo. Eles só não chegam ao Pentecostes. Pois bem, um poder que quando você caminha, as pessoas reconhecem que você é um cristão. Elas querem que você fale algo para elas. Elas creem em sua palavra. O que você diz, elas se apegam a isto. Agora, claro, aqui estamos falando desse outro tipo de pessoas que depende do teu testemunho, para poder elas se animarem também e seguir adiante. Ou apenas querem saber
que tem mais alguém nesta terra como elas, como estava Elias. O que aconteceu? Vou ficar logo escondido aqui dentro de uma caverna e pronto. Aí, o que fazes aqui, Elias? Ah, Senhor, mataram todos os teus profetas, derrubaram teus altares, está tudo perdido. Aí fora só restou eu e estão procurando me matar. Quer dizer, eu vou ficar escondido para ver se pelo menos eu escape, né? Não, Elias, que é isso? Tem mais gente, tem 7.000 ainda por aí. Veja, quem pensou que estava sozinho, aparece mais 7.000, 7.001, né? Eu imagino a alegria de Davi, os glória a Deus que ele deu por cima das montanhas, procurando agora visitar esses que ainda restaram. Mas eu sei o que é isso. Você também deve ter tido alguma experiência sobre estas pessoas que descobrem tua vida, que você é uma pessoa honesta, que é uma pessoa honesta, né? E elas então procuram conselho teu, procuram saber alguma coisa tua, porque elas sabem que você é temente a Deus. E olha o que o Mombrana está dizendo aqui: estas pessoas elas creem na palavra. E o que você diz, elas se apegam a isto. Então é aqui que vem agora a responsabilidade minha e tua. Aquilo que você fala, aquilo que você explica, estas pessoas acreditam e procurarão viver daquela forma. E claro, em alguns momentos, quando as pessoas me fazem determinada pergunta, ou o que faz sobre isso ou sobre aquilo, não só sobre questões religiosas, mas sobre questões do dia a dia, não é? E às vezes são pessoas que nunca me viram e talvez nunca me verão, ao menos nessa terra, e eu as aconselho e digito ali um texto e digo: olha, faça exatamente desta forma, vai por mim, porque eu já caminhei aquela estrada, eu já palmilhei aquela estrada, vê? Eu já sei o que ela vai passar lá na frente. Mas claro, tem aquelas pessoas que te fazem perguntas, não porque elas querem uma resposta, mas elas querem apenas confirmação para o que elas já querem fazer. Elas já pensam em fazer algo e pergunta a você sobre aquilo, mas a resposta que você der não vai resolver nada para ela, porque ela já sabe o que quer fazer. Essa é a diferença para aquelas pessoas que precisam de uma resposta, de uma palavra, de um ensinamento, ou para outras que apenas querem confirmação para ver se você está no mesmo barco dele ou dela. Há uma diferença muito grande nisso, temos que ser cuidadosos quanto a estas coisas, não é? Ok. Mas aqui o Mombrana está falando daqueles que se apegam àquilo que você fala. Então é nessa parte que vem a nossa responsabilidade para falarmos aquilo que é verdadeiro, falarmos aquilo que Deus fala, não falar de nós mesmos, não expressar nossa opinião sobre as coisas, mas falar de acordo com o que está na palavra de Deus. Porque se estas pessoas se apegam àquilo que falamos, se elas acreditam no que falamos, então nós temos que falar o que Deus fala. Porque se elas seguirem o que nós falamos, e se o que nós falamos é o que Deus tem falado, então essas pessoas no final da estrada estarão lá como coroa, né, no nosso ministério, vamos dizer assim. Será como aquela que na visão do irmão Brana o abraçou e disse: meu precioso irmão, você não lembra de mim? Não, o que aconteceu? Eu estava ouvindo o culto, eu me converti naquele culto, eu estava com 90 e tantos anos de idade. Então essas pessoas que se apegaram àquilo que você fala, e se o que você fala é a verdade, e elas seguirem a verdade, do outro lado você verá essas pessoas e você nem sabe o quanto que sua vida foi uma bênção enquanto você esteve nesta terra, né? Enquanto você esteve nessa dimensão. Bem, está vendo, diz o profeta, é isso, aplique o sinal, então caminhe com ele, requeira sua casa, faça-o agora mesmo, este é o tempo do entardecer. Então essa é a atmosfera que tem em torno destas pessoas, destes filhos de Deus, a maneira que eles vivem. Eles criam uma atmosfera em que você gosta de estar nessa atmosfera. É agradável estar com estas pessoas. É bom conversar com estas pessoas. Você se sente bem em interagir com estas pessoas, porque elas aprenderam um segredo, não é? Um segredo. Mesmo diante da adversidade, mesmo diante da decepção, estas pessoas conseguem dar sempre a volta por cima. Elas conseguem sempre expressar um ar de vitória, um ar de vencedor, de vencedora. São conquistadores, porque é isto que está acontecendo nesta terra.
é quando se chega numa ilha, num país quase desabitado, e você ali é um conquistador. Você tem que conquistar os animais selvagens, você tem que conquistar os obstáculos, né? Os penhascos, os despenhadeiros, os animais venenosos que tem ali, o mosquito da dengue, seja o que for. Que às vezes você pensa em animal feroz, pensando apenas no leão faminto, no animal grande, mas o mosquito da dengue desse tamanho te derruba, não brinca não, né? Não brinca não. Gente, é isto. Era isso que tínhamos para hoje. Eu não desci com o relógio, então não sei que horários são, mas na minha cabeça assim eu acredito que já está chegando no momento de terminar. Vamos nos colocar de pé. No sermão Amor Divino, William Branham disse: agora, o que você quer fazer é ser elevado por Cristo para uma atmosfera onde você esteja feliz e calmo. Veja, olha, irmão, vou dizer uma coisa para vocês. Tudo que nos acontece no dia a dia, a vida que você vive até hoje, se você for observar uma coisa, você diz assim: escuta, onde está a felicidade? O que é felicidade? O que é ser feliz? Talvez você não esteja gostando do seu estado atual, da sua situação atual. Talvez você não esteja gostando da pessoa com quem você vive, com quem você está. Não esteja satisfeito, ou feliz, ou se sentindo completo. Sabe o que é isto? Tudo isto é pensamento, é mente. É a mente. É a mente. Ore a Deus e diga: Senhor, me dê satisfação nisto. Me dê satisfação nisto. Se tem algo errado e você, no entanto, é inclinado a fazer aquilo, porque você sente alguma satisfação naquilo, você tem que dizer: Senhor, tire de mim isto. Me anime nas coisas corretas, me desanime naquilo que é incorreto. É tudo questão de sentir, de sentimento. Sentimento. Porque acontece uma coisa, rápido, aí você fica tão feliz, fica naquela euforia, parece que o mundo pode se acabar, está tudo ok, não é? Apenas por algo que aconteceu, que te falaram e te deixou no auge da felicidade. Para você ver, como já dizia aquela música antiga, que felicidade não existe, né? O que existe são momentos felizes. Momentos felizes. Por quê? De certa forma, correto. Felicidade é um estado de espírito. É um estado de espírito. E você, nesse estado de espírito, de felicidade, acaba carranca, acaba nervosismo, você se torna uma pessoa, o quê? Deixa-me ler de novo. O que você quer fazer é ser elevado por Cristo para uma atmosfera onde você esteja feliz e calmo. E então, lá dentro, você cria uma situação. Na atmosfera em que você vive, você projeta para os seus associados, as pessoas que estão próximas a você, o que você é. Agora, se você é um filho de Deus, você tem que projetar essa atmosfera de filho de Deus. Você tem que projetar. O que diz as Escrituras em Hebreus 10, 22? Cheguemos-nos com verdadeiro coração. E assim nós concluímos. Cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteireis a certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos-nos uns aos outros para estimularmos um ao outro ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai se aproximando aquele dia. Amém. Então vamos deixar para o próximo culto. Onde paramos aqui, nós vamos ler a partir daqui. Porque agorinha mesmo, eu estou vendo algo aqui muito bom, muito saboroso. É estimular um ao outro ao amor. Então no próximo culto nós falaremos sobre isso, se Deus nos permitir. Amém? Amém. Deus os abençoe, Deus os guarde, os irmãos que nos ouvem à distância, que conseguiram permanecer, tiveram paciência até aqui, receba nosso abraço fraternal no nome amoroso de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe. Lá verei meu bom pastor, com seus anjos que esplendor. Lá verei meu Senhor a me abraçar.
pregaram a palavra com muito fervor, e aqueles que aceitaram e viveram a palavra, estaremos todos juntos para um só louvor. Sentirei o teu poder tão perto, irei agradecer por tudo que me fez, e por ali na terra ter me sustentado. Mil canções